Bom, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como calcular a posição em função do tempo, né, para um movimento em uma dimensão, tá certo? Eu sou o professor Adriano Henrique Ferrarei e sejam muito bem-vindos a essa aula. Vou começar aqui com uma reflexão, um pensamento do momento, né, de Oscar Niemeyer, que foi um grande arquiteto, um grande humanista, né, uma pessoa que teve o privilégio de viver mais de 100 anos. Ele dizia que o importante é a vida e este mundo injusto que devemos modificar. Tá? Então, uma reflexão, né, sobre aí, né, a vida e o compromisso, né, de estar transformando o mundo e tornando ele um lugar cada vez melhor. Muito bem, vamos falar então um pouquinho, né, nós já definimos o que era a velocidade em função do tempo. Vamos falar agora da posição em função do tempo. Como é que a gente consegue calcular a posição em função do tempo a partir da velocidade em função do tempo? Lembrando que a velocidade em função do tempo ela foi encontrada a partir da derivada da posição, né, da posição no tempo. Então nós vamos ver agora o caminho inverso, né, que vai envolver um outro conceito do cálculo integral e diferencial, que é o conceito, né, de integral. Muito bem. Então esse o problema, ele é o inverso, né, daquele que a gente viu, né? Então vamos considerar, por exemplo, aqui o caso, né, de uma velocidade constante. Imagine então que a gente tem esse gráfico aqui, né? O corpo se movimenta, tá? E durante seu movimento a velocidade continua com o mesmo valor, v, constante, tá bom? Bom, aqui eu tenho aqui a área desse gráfico, tá? Que está achurada aqui em um retângulo. Então para esse movimento a gente sabe o quê? Que o deslocamento, ou a variação da posição, x menos x0 é igual a v vezes o intervalo de tempo, né? T menos T0, tá bom? É importante notar o quê? Que essa área sob a curva, né? Esse produto aqui, ó, velocidade vezes T menos T0, corresponde justamente à área desse retângulo, né? Sendo aí a reta, a curva desse gráfico, e a área é o retângulo, né, que é V, né, seria então aqui, ó, base, né, T menos T0 vezes a altura V da área, tá? E esse resultado, ele é um resultado geral, e a gente usa o que? Para a gente demonstrar, a gente vai usar aqui intervalos muito pequenos, né, de tempo, de forma que a gente pode escrever o quê? Que o deslocamento, ou ΔX, é igual a velocidade em função do tempo vezes ΔT, tá bom? Vezes ΔT. Tá bom? Vamos lá então. Olha só. Se a gente dividir aqui, vamos pegar aqui um outro gráfico, velocidade em função do tempo aqui, dado por essa curva aqui. Se a gente dividir esse tempo em intervalos pequeniníssimos, né, em pequenos intervalos ΔT, o que a gente vai ter? Né, a gente vai ter que o ΔX, né, seria o quê? Né? Seria a área, né, seria a velocidade no tempo vezes esse intervalo de tempo ΔT. Né, mais uma vez usando aquele conceito, né, que o ΔX, né, ou o deslocamento, ele corresponde a quê? A área do gráfico velocidade em função do tempo. Tá bom? Se aí eu trabalho aqui, ó, se eu fizer a somatória de todos os ΔX, o que eu vou ter? Né? Eu vou ter justamente o quê? A área como um todo. Tá? Então isso aqui já entra um pouco do conceito, né? O que é? Eu divido em pequenos intervalos de tempo, considerando a velocidade naquele instante, a velocidade instantânea, e quando eu faço o somatório dessas pequenas áreas, que seriam esse ΔTzinho vezes a velocidade instantânea, eu tenho, na verdade, o quê? Integrando o somatório dessas pequenas áreas, eu vou encontrar quem? Eu vou encontrar o deslocamento, né? Eu vou encontrar o espaço percorrido. Tá bom? Beleza? E aí quando você aplica o limite do ΔT tendendo a zero, o que a gente vai ter? A gente vai ter o conceito de integral. Então a gente tem o quê? Que o deslocamento ele é igual à integral, né, da velocidade dt, velocidade instantânea dt. Né? Então aqui é o conceito de integral, a integral que representa o somatório. Tá bom? Então vocês notam que isso é o caminho inverso. A velocidade ela é definida a partir da derivada do espaço no tempo, e o espaço é definido como a integral da velocidade no tempo. Tá bom? Então aqui é usando o conceito de cálculo. Tá? Então a gente tem aqui, né, ó, a derivada do espaço no tempo é a velocidade instantânea, e
O deslocamento é a integral da velocidade instantânea no tempo. Tá bom? Então, né, aqui repetindo o que a gente vai falar, né, a velocidade é obtida derivando-se a posição em relação ao tempo, e geometricamente a velocidade é o coeficiente angular da reta tangente à curva da posição em função do tempo, como nós já vimos nas aulas anteriores, e o deslocamento ele é obtido pela antiderivada, ou a antiderivação, que é a integração, que é geometricamente o quê? Né? O deslocamento é a área sob a curva do gráfico velocidade em função do tempo. Tá bom? Então aqui é uma aula mais conceitual. Aqui são algumas integrais importantes, tá bom? Lá do cálculo diferencial integral, tá bom? Então essa daqui, pessoal, é a aula de hoje, tá? Mais conceitual mesmo, para dizer, né, se a velocidade é a derivada do espaço, tá? Né, a derivada do deslocamento em função do tempo, o deslocamento é igual à integral da velocidade no tempo, tá bom? E aí a gente representou isso aí geometricamente. Pessoal, até a próxima aula, tá bom? Valeu!